Marechal Deodoro da Fonseca, uma breve biografia. O Marechal Manuel Deodoro da Fonseca foi uma das figuras mais importantes da história política e militar do Brasil, no século XIX, líder do movimento que proclamou a República em 1889. Deodoro tornou-se o primeiro chefe de Estado do novo regime, marcando o início de uma profunda transformação na estrutura política do país. Sua vida, marcada por forte disciplina militar, espírito de dever e conflitos políticos, reflete os desafios de uma nação em transição entre a monarquia e a república. Manuel Deodoro da Fonseca nasceu em 5 de agosto de 1827, na cidade de Vila Madalena, atual Marechal Deodoro, no estado de Alagoas. Desde cedo, Deodoro mostrou-se austero, disciplinado e dotado de uma personalidade forte. Aos 16 anos, ingressou na Escola Militar do Rio de Janeiro, então chamada Academia Militar de Praia Vermelha. Lá, destacou-se como aluno aplicado e determinado, formando-se oficial do Exército com honras. A carreira militar seria o palco de toda a sua vida pública. Durante o Império do Brasil, Deodoro teve participação ativa nas campanhas militares da época. Serviu na repressão de revoltas internas, como a Revolta Praieira em Pernambuco, e principalmente, na Guerra do Paraguai, onde alcançou notoriedade. Durante a guerra, Deodoro combateu com bravura, sendo promovido por atos de coragem e liderança. A experiência no conflito o consolidou como um dos oficiais mais respeitados do Exército Brasileiro, recebendo várias condecorações e distinções. A guerra moldou sua visão de mundo e reforçou seu apego à hierarquia, à ordem e à disciplina. Nos anos seguintes, Deodoro galgou posições no Exército, sendo promovido a general e mais tarde a marechal. Com o prestígio adquirido, passou a ter influência nas decisões políticas e na relação entre os militares e o governo imperial. O final do século XIX no Brasil foi marcado por um profundo desgaste da monarquia. O imperador Dom Pedro II, embora respeitado, era visto como distante das necessidades do exército e das elites agrárias. O fim do tráfico de escravos, a abolição da escravidão em 1888 e a centralização do poder imperial provocaram tensões com diversos setores da sociedade. Havia um sentimento de desvalorização dos militares pelo governo imperial, especialmente o exército. A Guerra do Paraguai, apesar de vitoriosa, não trouxe os benefícios esperados para os oficiais. A classe média urbana, influenciada pelo positivismo e pelo republicanismo, crescia em oposição ao regime monárquico. Disso, o Partido Republicano ganhava força em províncias como São Paulo e Rio Grande do Sul. A monarquia mostrava sinais de esgotamento e o império parecia incapaz de se reformar. Foi nesse contexto que o Marechal Deodoro da Fonseca, embora inicialmente monarquista e conservador, tornou-se protagonista da transição republicana. Em 15 de novembro de 1889, liderou um levante militar que depôs o imperador Dom Pedro II, proclamando a República no Brasil. O movimento não foi sangrento nem popular. Foi uma ação essencialmente militar e burocrática, articulada nos quartéis e sustentada por parte das elites civis. Deodoro, mesmo relutante em alguns momentos, acabou sendo convencido de que a monarquia havia se tornado insustentável. A proclamação da República foi oficializada com a criação de um governo provisório, com Deodoro como chefe do executivo. Dom Pedro II e sua família foram exilados para a Europa. Começava uma nova era política no Brasil. Como chefe do governo provisório, Deodoro da Fonseca enfrentou a complexa tarefa de reorganizar o Estado brasileiro sob os princípios republicanos. Nomeou ministros civis e militares de diferentes tendências e buscou apoio entre os positivistas, os liberais e os militares. Uma de suas principais medidas foi a separação entre igreja e Estado, estabelecendo o casamento civil e a liberdade de culto. Outras ações incluíram a criação de novos ministérios e a estruturação do governo federal. Inspirado no modelo dos Estados Unidos, nesse período foi elaborada a primeira Constituição Republicana do Brasil, promulgada em 24 de fevereiro de 1891. O novo texto estabelecia um regime presidencialista, com sufrágio direto para homens alfabetizados maiores de 21 anos, autonomia dos estados e 3 poderes independentes. A Constituição, apesar de seus avanços, refletia os interesses das elites da época e excluía grande parte da população. A República nascia com base restrita e sem ampla participação popular. Com a promulgação da nova Constituição, realizaram-se eleições indiretas para presidente e vice-presidente da República. Deodoro foi eleito presidente, com o Marechal Floriano Peixoto como vice. No entanto, seu governo constitucional foi marcado por instabilidade, autoritarismo e conflitos com o Congresso Nacional. Sem habilidade política e avesso à negociação, Deodoro se viu em constantes confrontos com parlamentares e civis. Tomou decisões centralizadoras e impopulares, como decretar estado de sítio e dissolver o Congresso Nacional,
em novembro de 1891, atitude que causou forte reação dos militares e civis republicanos. A crise culminou em um movimento de oposição chamado de Primeira Revolta da Armada, liderado por setores da Marinha e políticos civis que exigiam a renúncia do presidente. Isolado e sem apoio suficiente, Deodoro renunciou à presidência em 23 de novembro de 1891, apenas 9 meses após assumir o cargo constitucionalmente. Após a renúncia, Deodoro se afastou da vida política e se retirou para sua residência no Rio de Janeiro. Embora respeitado por sua trajetória militar e pelo papel na proclamação da República, foi também criticado por sua gestão autoritária e pela falta de traquejo político. O legado de Deodoro da Fonseca é ambíguo e alvo de diversas interpretações. Para alguns, ele é o herói que fundou a República, o militar honrado que assumiu uma tarefa difícil em um momento de transição. Para outros, sua atuação como presidente revelou limitações graves, especialmente no campo político e institucional. Apesar das críticas, seu papel na proclamação da República é incontestável. Deodoro representa o símbolo do militarismo que caracterizou os primeiros anos do regime republicano e personifica a figura do patriota que acreditava estar salvando o país de uma monarquia decadente. Sua memória é homenageada em monumentos, nomes de ruas, praças e instituições públicas por todo o Brasil. A cidade onde nasceu recebeu seu nome e seu busto ocupa lugar de destaque na Praça da República, no Rio de Janeiro. Deodoro da Fonseca é um homem reservado, austero e profundamente ligado à disciplina militar. Seu comportamento era pautado pela lealdade, mas também pela rigidez e pela dificuldade em aceitar críticas ou dialogar com políticos civis. Seu temperamento, moldado pelo ambiente castrense, o tornava avesso aos compromissos típicos da vida política. Isso foi um dos principais fatores de sua impopularidade como presidente. Mesmo assim, era respeitado por sua honestidade, senso de dever e coragem pessoal. Nunca teve filhos, e foi casado com Mariana Cecília de Souza Meireles, sua companheira até o fim da vida. Sua dedicação ao exército e à república foi total, o que lhe rendeu admiração em diversos círculos, mesmo após sua renúncia. A relação entre Deodoro e Floriano, seu vice, era complexa. Embora companheiros de armas, divergiam em estilo e visão política. Enquanto Deodoro se mostrava impulsivo e tradicional, Floriano era calculista e autoritário, o que garantiu mais estabilidade ao regime em seus primeiros anos. A rivalidade entre os dois marechais ilustra o caráter conflituoso da fundação da República Brasileira. A transição do Império para a República não foi pacífica nem democrática. Foi um processo dominado por elites militares e políticas, com exclusão da participação popular. A figura de Marechal Deodoro da Fonseca ocupa um lugar central na história brasileira. Como proclamador da República e seu primeiro presidente, foi o protagonista de uma ruptura institucional que mudou os rumos do país. Seu governo, no entanto, mostrou as dificuldades de se construir uma nova ordem política sobre os escombros do Império. Sua trajetória ilustra as limitações da política brasileira no final do século XIX. Um sistema excludente, dominado por elites, e uma república fundada sem a participação popular efetiva. Ainda assim, sua importância histórica é inegável. Ao refletirmos sobre o Brasil, republicano é imprescindível lembrar de Deodoro da Fonseca, não apenas como um herói, mas como um homem de seu tempo com virtudes e falhas, cuja vida nos ajuda a compreender melhor a gênese da República e os desafios que ainda marcam a política nacional. Marechal Deodoro da Fonseca faleceu em 23 de agosto de 1892, aos 65 anos, vítima de dispneia, agravada por problemas cardíacos. Seu corpo foi sepultado com honras de chefe de Estado e herói nacional. Assim se encerra esta breve biografia do Marechal Deodoro da Fonseca.